Simone, seja bem-vinda. Eu tava esperando alguém chegar pra gente começar. Pronto, acho que tá bom. Tá bom, o filtro tá ótimo agora, resolvi meu problema. Boa noite, Simone, tudo bem? Tem tempo que você siga a nossa página? Olha, eu tenho um tempinho que eu escrevo aqui, mas eu sempre pagava, voltava e agora eu realmente me dediquei a falar sobre educação. E eu entrei aqui rapidinho hoje, porque eu queria muito falar umas coisas que eu tenho postado. Eu tô muito corrida pra fazer live. Tô no fim de 3 formações, porque são 2 pós e a graduação em pedagogia. Mas eu fiz umas postagens muito legais essa semana que mexeram muito comigo. Eu queria comentar um pouquinho com vocês no que eu tô me inspirando para fazer esse trabalho. Eu falei um pouco sobre colo, sobre afeto, né? Olha, que bom que você já tem um tempinho aqui, que bom. Seja bem-vinda sempre, tá bom? E o que você puder comentar, o que você não gostou, o que você queria ver, pode mandar sempre por direct, porque é uma página feita com muito amor para dividir tudo que eu tenho aprendido, tudo que eu acredito. E aí, como eu tava falando, depois eu vou deixar essa live em destaques e também vou deixar no canal do YouTube, que também tá com o link aqui no perfil. E eu falei um pouco sobre colo, afeto, conexão. E essa busca toda me traz várias emoções. Ao mesmo tempo que eu me emociono muito com tudo que eu tenho lido e aprendido, eu também às vezes me assusto com a proposta de algumas coisas. O que eu comecei a escrever essa semana foi baseado no que eu li no livro Na Medida Certa. É um livro espírita, eu tô até com ele aqui. Vou mostrar todos, tá? Esse foi um dos. Esse aqui tá, tipo, bem desenhadinho, assim, essa decoração toda, porque teve uma figurinha aqui de 3 anos que disse que achou esse livro, disse que ele tava muito branquinho, não tava legal, não tava colorido, e coloriu, mas tudo bem. E nesse livro, Na Medida Certa, ela fala um pouco sobre o vazio existencial, no começo. É um livro sobre educação e começa com a linha psiquiátrica e psicológica. E ela nos traz relatos de bebês com depressão. Bebês desde meses até 2 anos com depressão. E eu fiquei, meu Deus, né? Como é possível, né? A gente pergunta assim. E aí ela vai explicar que uma coisa que os nossos bebês têm muito pouco, principalmente no momento que a gente tá vivendo na Terra, de viver acelerado, de muita cobrança, a gente tem que estar sempre buscando, conquistando, né? A gente é quase que empurrado para isso. Esses bebês, eles são cada vez mais tendo pouco olhar, pouco toque, pouca presença, sabe? A gente às vezes resolve as coisas e até fala com os bebês, sem essa conexão, essa ponte, sabe? E aí ela fala uma coisa bem interessante, eu tenho observado muito isso. A gente pega aquela criança e ela vai fazer uma pergunta pra gente. Aí ela já tá um pouquinho, seja bem-vinda. Peraí. Aí, amiga, seja bem-vinda. E aí a gente pega esse bebê no colo, ou esse bebezinho pequenininho, e ele faz uma pergunta pra gente, ele na nossa beira, vamos supor. E a gente tá usando o celular, né? No meu caso, agora mesmo, eu tô usando, fazendo essa live porque a moça daqui de casa dormiu. E a gente tá usando o celular, e aí ele pergunta, mamãe, tal coisa, mamãe, que animal é esse, mamãe? Aí a gente pega, olhando pro celular e responde, é o que, menino? Não, é isso, é tal. Tem vezes que a gente responde sem nem saber o que tá respondendo. Já aconteceu com vocês isso? Então, cada vez mais a gente tem descoberto que a gente tem que se conectar muito mais com os nossos filhos e alunos, porque uma das linhas de raciocínio de uma educação positiva é que antes de corrigir, a gente precisa se conectar. Então, por isso que eu falei um pouco essa semana sobre colo, afeto, porque muitas pessoas, já aconteceu com vocês, vocês duas são mães, muitas pessoas falam assim pra gente assim, olha, não pega muito no colo que fica mal acostumado. Se ficar pegando muito no colo, vai mimar. Deixa chorar no berço, porque se chorar é porque aprendeu, né? Que não é sempre que a gente tem que atender. E assim, sai cedo, tem que passear, porque você tem que acostumar. Então, assim, são linhas de raciocínio. Bem-vinda, Adriana. São linhas de raciocínio que nos fazem crer que para que a gente tenha crianças fortes, a gente tem que tratar elas com força, com brutalidade, vamos dizer assim. E aí eu pergunto a vocês, uma criança recém-nascida principalmente, ali chorando no berço, vocês acham que ela aprende a esperar porque a gente deixou ela chorar? Não.
Aquela criança ali, ela chora, 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 chora. E quando ela para, não é porque ela aprendeu a esperar, a ter paciência, nada disso. Ela parou de chorar simplesmente porque ela entendeu que ninguém vai aparecer. É cruel. Então, assim, bem-vindos, bem-vindos todos, viu? Então, assim, é cruel que a gente acredite que educar tem que ser assim, com essa firmeza, sem a gentileza. Então, por isso que essa semana eu falei com vocês sobre colo, sobre afeto, sobre confiar no nosso instinto de mãe. Olha, tia Carla, bem-vinda! E confiar nesse instinto, e sim abraçar, acolher. Aqui tem colo em livre demanda. Porque não há motivo para não oferecer. Não se, a gente vai mimar. Gente, mimar tá muito longe disso. Sabe? Até pra gente dizer que não pode, que não deve, que não cabe, a gente pode dizer com firmeza e gentileza, com equilíbrio das coisas. Então, às vezes, quando a gente fala alguns assuntos aqui, talvez vocês que tenham um estilo de vida, entre aspas, mais leve, falem assim, meu Deus, por que a Luana tá falando aquilo? Mas é porque, acreditem, são muitas histórias que nos chegam. Eu falei aqui semana passada sobre uma prática de castigo de um pai que deixou o filho 3 dias seguidos, toda vez que acordava, de castigo no quartinho, sem comer, sem lanchar, sem beber água, porque a criança de 4 anos não queria ir para a escola, porque a escola tinha passado por uma reforma e a escola tinha mudado muito. E, gente, criança, assim como nós, você também, tem amor à ordem. Quando a gente tem uma mudança no trabalho, uma mudança de cargo, uma mudança de empresa, quando a gente tem uma mudança na nossa casa, quando a gente tem uma nova funcionária, a gente muda. A gente tem nossas dificuldades para se adaptar. Por que uma criança de 4 anos não vai ter dificuldade, às vezes, de lidar com a mudança da escola? Ele perdeu um ambiente que ele estava acostumado há anos, né? E de repente ele passa a habitar outro ambiente, então ele vai ter uma dificuldade. Bem-vindos! Então, assim, é natural. É natural sim, e a gente não pode agir de outra forma. E aí eu quis fazer essa live para dar umas dicas básicas do que eu tenho aprendido. Eu às vezes aqui posto as situações, as demandas, e aí eu preciso também dar a dica prática de como lidar com isso tudo que aparece, com os sentimentos da criança, com aquilo que a gente chama de birra, que não é birra, viu? É explosão emocional, é demonstração da linguagem que elas têm. Então eu queria dar dicas práticas, mas antes de tudo, tá todo mundo aí ainda? Antes de tudo, a gente tem que entender uma coisa. Nosso cérebro, por mais que a gente acredite que a criança é um ser transcendental, quem acredita que elas não são uma folha em branco e não são, elas têm a sua bagagem, por mais que isso tudo seja verdadeiro, o fato de elas estarem no corpo pequeno, em desenvolvimento, influencia na forma como elas vão lidar com o mundo. Então, assim, a nossa parte alta do cérebro, a região de raciocínio lógico, de tomada de decisão, de empatia, de compreensão, essa área superior, ela ainda não está totalmente desenvolvida. Nem com 20 e poucos anos, às vezes. Então, assim, a gente cobra da criança uma estrutura que ela não tem. E como lidar com isso, então, de forma prática? Primeira coisa que a gente deve evitar na comunicação com crianças e até com adolescentes, e você também não gosta disso como adulto, é longos sermões. Quem aqui, mães são conhecidas por isso, hein? Longos sermões, né? Repete, 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 daí fala, geralmente acusa. É complicado. Então, assim, fala menos e faz mais. Usa palavras claras e objetivas. Bem-vindos. Usa palavras claras e objetivas. Tipo assim, a criança, você viu que ela derrubou uma coisa, que ela deixou a toalha molhada em cima da cama. Previamente, vocês já tinham combinado que aquilo não era algo que seria aceitável. Você não precisa falar, menina, por que você é assim? Toda vez você deixa a toalha molhada. E por que você não escuta? E por que você não presta atenção? A gente é assim. Eu tô falando mentira? Não é, né? É verdade. Então, assim, a gente não observa, mas o nosso discurso é tão cansativo que se fosse nosso chefe falando com a gente no trabalho, a gente fica assim, ó. Ai, meu Deus, de novo. Então, o que é que a gente tem que fazer? Fala assim, filho, toalha. Às vezes usa só uma palavra pra ele, ó, atinar pro combinado. Combina algum símbolo.
filho, quando eu tocar no seu ombro é porque já deu hora de você desligar o tablet. Ou faz combinados, conversa. Eu acho que o que tá faltando aí em qualquer lugar, em qualquer casa, é diálogo. Porque a gente, como eu falei no começo, tá vindo tão acelerado, que a gente não tem tempo nem pra fazer um combinado, pra sentar, conversar com o filho. E, gente, eu já passei por uma experiência muito interessante. Eu converso com minha filha desde quando ela nasceu. Eu já tinha estudado sobre isso e sabia que ela não ia me responder, claro, mas que ela estava absorvendo e entendendo de uma outra forma, assim, com conexão, com meu olhar, com minha presença. E sempre, toda vez que eu ia trocar a fralda dela, eu falava, filha, agora a mãe vai trocar a tua fralda, porque a gente vai pra tal lugar e tal. E assim, sempre dizendo a ela. E a gente foi crescendo assim, as duas juntas, porque eu cresci muito quando ela chegou. Ela que me fez crescer. E até hoje eu converso, ela tem 3 anos, mas com 2. Eu sentava e conversava com ela e combinava e falava sobre como ia funcionar e perguntava a opinião dela. Tudo porque eu estudei disciplina positiva e sabia que era louvável. E aí eu tinha uma tia, quem não tem uma tia na família que faz essas coisas, né? Que dizia, meu Deus, ai, tá ficando louca, como é que essa menina vai entender essas coisas? E assim, hoje ela tem um vocabulário que poucos adultos têm. Quando o assunto é emoção, ela sabe dizer muitas coisas sobre, e ela, tipo, fala comigo, mamãe, eu tô muito cansada. E eu estou chateada, porque eu não quero dormir. O que eu posso fazer? Ela fica mesmo pensando, porque eu já falei com ela que tem sugestões, ela pode deitar um pouco para respirar, ela pode pedir água, ela pode sair um pouco para pedir a mamãe para sair um pouco para tomar um vento. São alternativas para que ela se reconecte com ela mesma. Existem várias na disciplina positiva, várias em Montessori, várias na educação. Então, assim, acredite, você que está me ouvindo, que seu filho tem condição de conversar com você. Faça combinados. Pergunte a opinião dele sobre determinado assunto e tente falar menos e ser mais incisiva, sabe? Ser mais clara. Eu acho que é uma dica revolucionária. E a gente não se percebe. Eu já assisti até stand-up, acho que foi daquele Whindersson Nunes, falando sobre as mães e ele falando quanto a mãe repete, quanto a mãe fala. Então, isso é uma dica legal, né? Outra dica também é de atividades ao seu filho. Olha, eu já li, não foi um livro só não. Eu já li em todos, ó, Disciplina Positiva, Cérebro da Criança, artigos, todo lugar que eu leio, Laura Gutman, todo canto a gente vai encontrar que deixar a nossa criança ser útil dentro de casa faz toda a diferença na saúde mental, psicológica e emocional. Muitas vezes a gente faz assim, ó, vou lavar os pratos, vou arrumar a casa, ou vou fazer tal atividade. Ah, eu vou dar um tablet pra esse menino, porque aí ele não me atrapalha. Gente, não tem brincadeira mais divertida para uma criança, menino, menina, seja qual for, do que ajudar a mãe. Ajudar a mãe é fantástico. Laura Gutman fala que é um presente que as mães dão às suas filhas e os filhos quando deixam, quando permitem que elas ajudem, que elas colaborem, que elas façam parte. E isso distrai, isso torna útil, isso redireciona o cérebro, isso dá noção de pertencimento. E a gente não faz elogios, tipo, parabéns, aqueles elogios fracos. Faz encorajamento, fala assim, filha, se não fosse você, como é que eu teria conseguido? Sua colaboração foi importante. Obrigado, minha filha, por participar. Nossa casa está muito cheirosa e vai conectando. E também, gente, assim, acho que pra fechar hoje, porque eu tenho muita dica pra falar com vocês, é tempo. Assim, às vezes você vai chegar em casa muito cansada, não é? Todo mundo aqui chega, não chega? Papais que também estão ouvindo, eu vi que meu primo de dia apareceu aí. A gente chega cansado, não chega? Ai, como chega. E aí a nossa criança tá com toda a energia, não tá? Eles sempre estão, né? Eles não cansam. Mas eu garanto a vocês, se a gente oferecer 15 excelentes minutos de conexão com essa criança, de brincar, eles vão conseguir se sentir seguros para continuar brincando sozinhos e você ter aquele tempo que você precisa, porque você realmente precisa muitas vezes. O grande problema é que a gente fica cansado e a gente imagina que a melhor forma de descansar é deixar as crianças fazendo alguma coisa, geralmente é tecnologia, e a gente se esbanjar também fazendo alguma outra coisa. E, gente, não tem melhor forma de descansar do que ouvir com atenção a leveza e a inteligência das crianças. Eu tava mais cedo brincando de médico com a minha, e, gente, que imaginação!
né? Como elas desenvolvem, como elas falam coisas assim. É porque a gente não percebe. Coisas impressionantes que elas soltam. Elas são muito interessantes, as crianças. E assim, os adolescentes também não ficam diferentes. Eu tô estudando agora o cérebro do adolescente. Nessa minha última fase de formação, eu tô me dedicando mais ao adolescente, porque eu estudei nas duas primeiras fases da criança. E o adolescente também não é diferente. Gente, nós, seres humanos, não somos diferentes. Tudo que a gente quer é um aconchego, um amor, um carinho. Quem você não quer? Quando fala a verdade, quando chega aquela amiga assim que te dá aquele abraço, que te aconchega, que te escuta. Às vezes ela não fala nada, mas ela te escuta. Que bom, hein? Quando teu companheiro tá solícito, quando ele dedica um tempinho a você, não é muito bom? É isso que tua criança quer. Ela é um ser que precisa só da tua presença, muitas vezes, para acalmar tudo. Então, podem observar que crianças que têm ambientes seguros, livres, conectados, que são ouvidas, que podem brincar livremente, que usam as mãos com delicadeza, que botam os temperos das mães nos potes, são crianças mais autorreguladas, tá bom? Elas conseguem se encontrar com mais facilidade. E aí, o que vocês estão achando? Já tô quase fechando minha passagem por aqui. Algumas pessoas passaram, entraram, outras permaneceram. O que vocês acharam? Vocês têm alguma pergunta pra mim fazer? Alguém que tá aí ainda? Alguma coisa que vocês queriam saber? Que vocês tinham interesse? Que eu possa falar antes de eu fechar? Tá todo mundo tímido? Porque assim, perguntas são importantes, né? Mudam a forma como a gente vai enxergar. Às vezes você tem uma dúvida que não tem nada a ver com o que eu falei, mas que se encaixa. Ô, Simone, que bom. Eu vi que você tem, né, sobrinhas. Que interessante. Deus te abençoe. Eu vi aqui sua mensagem. Eu tava passando. Gente, eu adoro falar com vocês. Se eu pudesse, eu ficava lendo toda vez. Isso, eu vi agora. Sou tia de 3 meninas e uma tem 7 anos. Excelente, excelente. Olha, e olha outra coisa. Toda fase da vida é tempo da gente se reconectar. Se seu filho tá com 25 ou 30, tá morando fora de casa, e a relação de vocês não foi tão boa, foi uma relação tóxica, foi uma relação que não fez bem, dá tempo de mudar. Já é comprovado, nosso cérebro é plástico, é neuroplástico. Antigamente a gente pensou que só na infância a gente conseguia mudar e reconectar os neurônios. A gente sabe que hoje não é mais verdade. A neurociência comprovou que nós podemos a todo momento mudar qualquer coisa na nossa vida. Que bom, tia, que a senhora gostou. Que bom, que bom. Eu tô quase me formando, que eu também preciso, depois que me formar, e tanta correria, e depois que criança nasceu. 3 anos com a Alice, desses 3 anos, 1 ano terminando contabilidade, 2 anos mudando pra pedagogia. Eu preciso me reconectar também com ver as pessoas que eu amo com mais tempo, minha família, matar a saudade de conversar. Obrigado também, Balões TJ, não é isso? Muito bom, que bom. Que bom que gostaram. Eu faço com todo carinho. Eu vou sair agora da ao vivo, eu tenho que estudar. Após já abriu as aulas, eu tô tendo muito trabalho pra fazer. A gente vai se falando, tá bom? Continue seguindo, comentando. Vejam as postagens dessa semana. Eu fiz 2 postagens muito legais ontem e hoje. Dá uma olhadinha, curte, vê o que vocês acham e convida os amigos pra gente crescer essa ponte, tá bom? É muito importante chamar mais pessoas, marcar, né, nos textos que vocês gostaram, aquela pessoa que vocês acham que precisam ler. É segredo, a gente não conta a eles que foi vocês que acharam que eles precisam ler, não. Mas sem dúvida vai acrescentar, né? É isso que a gente veio fazer na Terra, né? Motivar, transformar. Um abraço enorme, enorme mesmo, cheio de luz, de muita coragem, porque educação é isso, é buscar e levar as crianças para a paz. Eu não posso querer um mundo de paz e educar as crianças com violência. Amor e violência são opostos, não podem caber na única frase. Eu não posso agredir e dizer, eu estou te batendo por amor, porque a gente ensina que a violência é amar. Não tem nada a ver, não é? Nada a ver, de jeito nenhum. E não existe caminho para a paz. A paz é o caminho. Boa noite, Deus ilumine a cada um de vocês. Obrigado mesmo, viu, Simone? Foi um prazer ver você por aqui, bem ativa, conversando. Deus abençoe e ilumine sempre. Tchau!